Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso, a sétima aula. Hoje nós vamos tratar a respeito de algumas tags, né, de estrutura do layout. Esse eu vou só passar por cima, pegando o material didático aqui para explicar, mas a gente vai trabalhar depois dessa breve explicação com tabelas, tá? Tabelas são muito úteis e depois a gente volta nesses elementos estruturais, tá bom? Aqui a gente tem, por exemplo, as tags header, né? Footer, main, nav e section, tá? Tem aqui mais adiante tem article, aside também e, bom, por enquanto são só essas, né? Como o nome de cada uma diz, né? Por exemplo, aqui é cabeçalho, aqui é rodapé, né? Aqui é o principal, ou seja, aquele conteúdo que a gente vê ali no corpo da página mesmo, né? Lembrando, pessoal, que, por exemplo, quando a gente for abordar CSS, nós temos técnicas, né, comandos para fazer o posicionamento de todos esses elementos estruturais, fazer com que alguns deles fiquem fixos, né? Por exemplo, ali uma barra de topo, pode ser que seja interessante que ela fique fixa, um rodapé pode ser interessante que fique fixo também, enfim. A nave, né, de navegação, que geralmente tem ali os links na horizontal, ali em cima, no topo, ou pode ser também usado na lateral esquerda ou direita, vai depender da criatividade de cada um, né? Section seria para separar o conteúdo em seções, e article, né, seria pequenos blocos, tá? Section e artigo é mais ou menos é, o mesmo efeito visual, digamos assim. A side seria uma parte para exibir os links ali à esquerda, por exemplo. Visualmente falando, dá para a gente entender essa imagem aqui, ó. Olha só. O header, né, que é o cabeçalho da página, de fato, e lá no material não dá para confundir. Inclusive, eu quero fazer uma retificação aqui, quando eu falei da tag head, né, lá no início das aulas anteriores. Olha só. A tradução de head, né, é cabeça ou cabeçalho. Então, quando a gente fala de um documento HTML, esse documento HTML ele tem uma cabeça e tem um corpo, que é o body, né? Body, assim. Então, cabeça e corpo, meio que simulando ali o corpo humano, talvez, né? E nessa cabeça do documento vem coisas muito importantes, né? E aí, esse propósito, eu estava vendo aqui no material uma tag que é extremamente importante, que é essa tag aqui que a gente vai usar também, né? A tag meta. Inclusive, eu já vou colocar ela no código e explicar para vocês o que significa, né? Essa tag meta, cujo name aqui é viewport, né? Tem aqui o content, né, de conteúdo e tal. Aí tem uma série de parâmetros aqui, ele serve para ajustar as dimensões do seu documento HTML, né, do seu site, do seu sistema, da sua aplicação, a dispositivos móveis. Então é meio que ele pega o conteúdo e faz o ajuste para uma escala mais baixa, né, de tamanho de tela menor, né, no smartphone, por exemplo, em um tablet, né. Então recomendo sempre utilizar essa tag viewport aqui, tá bom? Essa tag meta, parâmetro viewport e esse conteúdo aqui, ok? Mas voltando lá nas traduções, né? Olha só o que significa header. Ó, header de fato significa cabeçalho, né? Então não confundir head, né, com header, né? Não dá para confundir essas duas coisas, tá bom? Mas enfim, só para explicar,
que no nosso conteúdo aqui, deixa eu ver, cadê? Bom, aqui a gente tem o header, que seria o cabeçalho da nossa página, né? São elementos estruturais. A tag nave, ela viria aqui para fazer um menu na horizontal, né? Mas nada impede da gente colocar um menu aqui do lado esquerdo, né? Na vertical, tá? O aside seria aqui esse pequeno espaço lateral, né? Aqui o footer seria o rodapé da página e aqui centralizado aqui um pouco mais à direita seria o main, né? O main em tradução livre seria principal, né? Se a gente colocar aqui o main, seria principal, tá? Ou seja, o conteúdo principal. Então aqui a gente teria as sections, né? Seção 1, né? Aqui o primeiro artigo, o segundo, né? São blocos, tá, pessoal? São blocos. E tem footer também, tem rodapés desses pequenos blocos. Então, se você for pensar numa estrutura, ela meio que é em cascata, né? A gente sempre vai ter um cabeçalho e um rodapé e o conteúdo principal, certo? E é o que essas seções aqui, elas meio que pegam esse todo e jogam aqui dentro, né? Aqui, ó, tem header também, tem cabeçalho, tem rodapé, né? Tem o conteúdo principal e assim vai. Codificando, ficaria assim, ó. Tem aqui o body, né? Começa aqui. Inclusive, esse código aqui é muito interessante, porque aqui, ó, o autor da apostila, ele colocou comentários, né? O que pode ajudar as pessoas que estão iniciando essa parte aqui faz parte de tal, né? De tal sessão e tudo mais. Aqui a gente tem o cabeçalho, né? De fato, ó, header, fecha header aqui. Aqui a gente tem o neve e o neve aqui, né, para abertura e fechamento. E curiosamente a gente tem o L, né, com uma lista, né, de links, né? E através dos códigos CSS a gente consegue estilizar esses links para a gente poder navegar, tá bom? O aside seria aquela barra lateral à esquerda, né? Depois vem o main, que é o conteúdo principal da página e tudo mais. E aí vem os sections, né? Os sections. Isso aqui é importante e interessante vocês verem também, tá? Como eu disse, a apostila ela está disponível lá. Essa aqui é a apostila 6, tá? Lá na seçãozinha lá de materiais didáticos. Aqui, ó, programa de curso e material didático. Apostilas e livros. Tá aqui a apostila 6, tá bom? Bom, então, seguindo adiante, nós vamos abordar agora o conteúdo sobre tabelas, tá? Deixa eu ver se tem esse conteúdo aqui. Pessoal, e esse material aqui, ele tá muito bem didático, muito bem explicadinho, tá? Cada sessão. Mas deixa eu ver aqui se eu encontro as tabelas pra gente não tá aqui. Mas vamos no código mesmo, tá? Eu vou começar com a tabela logo aqui, deixa eu ver, logo abaixo de meu site, debaixo do HR, tá? Eu vou começar com a tabela aqui. A tag principal da tabela é essa aqui, ó, table, tá? Table, assim, tá? E, obviamente, a gente fecha essa table, tá? E aí, uma tabela, ela é constituída de linhas e colunas, tá? O que vem primeiro? A linha. E a linha, a gente vai fazer uma TR, tá? Isso é uma linha. Aí, por que é um TR? Porque a gente pega a inicial T de table, tá? E R de row, tá? Row em inglês, traduzindo, né, para o português, é linha. Olha só. Assim, ó. Linha, certo? Então, ó. Table row, né? Linha da tabela, tá certo? Então, pega o T e pega o R, certo? Bom, dito isso, né, a gente precisa acrescentar pelo menos uma coluna nessa tabela. Né? Pelo menos uma coluna nessa linha, aliás. Né? Então, a gente coloca aqui um TD, né? Coloca aqui, por exemplo, conteúdo
da primeira linha, certo? Então, aqui a gente tem uma tabela, né? A gente tem uma linha nessa tabela e a gente tem uma coluna nessa tabela. Se a gente der um Ctrl S, voltar lá com Alt Tab, né? E fazer uma atualização, ó, vai aparecer somente o conteúdo, né? E aí eu vou colocar para vocês um parâmetro que vai facilitar a nossa visualização, tá? No parâmetro aqui, o parâmetro ou atributo, né? Que é o border, tá? Border. E aí o border, ele tem uma escala de 0, 1, 2, 3, né? Não sei ao certo até que número vai. Mas o 1, border 1, a gente já consegue visualizar essa tabela, tá? A gente já consegue visualizar essa tabela. Então, vamos dar um Ctrl S aqui e um F5 aqui. Aí pronto, a gente já tem visualmente a nossa tabela visível, tá? Uma das... Bom, primeiro eu vou adicionar uma outra coluna. Como que a gente faz, né? Eu vou adicionar uma coluna dentro da minha linha, né? Como que a gente faz? A gente simplesmente faz um outro TD, tá? E coloca aqui algum conteúdo, né? Segundo conteúdo, certo? Eu vou colocar assim, ó, conteúdo da primeira coluna, né? E aqui o segundo conteúdo, ou conteúdo da segunda coluna. Mas enfim, só para vocês entenderem. Então, linha, né? Fecha linha, coluna, né? Fecha coluna. Começa outra coluna, fecha outra coluna, certo? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas coluna em inglês, como é que é? Como é que é a coluna em inglês? É assim, gente, ó. Col, tá? Coluna é col, tá? Dessa forma aqui, ó. Col. Em inglês... Bom, seria col, né? Mas, deixa eu ver aqui. Assim ele consegue traduzir, né? Coluna da mesa. Que aqui seria coluna da tabela. Enfim, o inglês tem dessas coisas de tradução. Mas, por que, a pergunta é, por que que no caso do código é TD e não TC de coluna, né? Se col é coluna, por que que não é um C aqui no lugar do D? É porque, eu não sei se no material fala isso, mas eu aprendi isso na graduação. Isso aqui significa table data, né? Esse data é como se fosse a intersecção entre uma linha e uma coluna, né? Então, esse table data significa, abreviadamente, né, esse TD aqui, que é traduzido por uma célula, tá? Melhor, essa definição é a mais ajustada, a mais adequada aqui no momento. Então, esse table data, ele é a nossa, digamos, a nossa célula da tabela, ok? Só a título de conhecimento. Aí, gente, olha só. Vamos fazer um Ctrl S, Alt Tab, tá? Vamos voltar lá e F5. Aí apareceu aqui a segunda coluna. Aí vocês já conhecem um parâmetro que a gente vai usar, que é a largura, tá? A largura, que é o nosso width. Olha só, o bacana do Sublime, né, desse editor de código, é que você começa a digitar e ele já te sugere o atributo, né, respectivo que você está querendo, né? Então, o meu width aqui eu posso colocar em pixels ou percentual. Então, se eu não sei exatamente o percentual, os pixels dos meus dispositivos, né? Vai que a pessoa vai acessar num tablet ou num smartphone, que é bem menor do que uma tela do computador, eu coloco isso aqui, ó, 100%. 100%, dessa forma aqui. E aí a largura vai, ó, 100%, certo? Então, Ctrl S, Alt Tab, vamos lá ver o que aconteceu. F5 tá lá, 100%.
E aí eu não sei se vocês... bom, não deu tempo, né, de observar, mas olha só. Aqui eu tenho mais caracteres digitados do que aqui, né? E aí ele fala, o navegador, quando eu falo assim, o navegador ele entende a proporção de conteúdo da primeira coluna com a segunda coluna, certo? E aí ele fala, opa, essa aqui tem menos conteúdo, então eu vou diminuir um pouquinho mais ela. Acontece que, se eu quero uma tabela simétrica, né? Simétrica, bom, pelo menos aqui com essas duas colunas, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui também o idif, e aí eu preciso colocar apenas em uma das colunas, não precisa ser nas duas, tá? Eu coloco aqui 50% de largura na primeira coluna. Obviamente, né, vai sobrar 50% para a segunda. Se eu vier aqui e pressionar o F5, tá lá 50%, né, de uma e de outra. Aí tem outras coisas legais, né? Por exemplo, como o alinhamento do texto dentro desses TD, né? Desses table data, tá? Dessas células, digamos assim. Como que a gente faz isso? Basta vir aqui, ó, align, tá? Que é alinhamento. Suponhamos que eu quero centralizado. Aí eu coloco center, tá? Ctrl S, volta lá e tá lá o nosso texto centralizado, ok? E segue o mesmo princípio do que a gente trabalhou lá nos parágrafos, né? Se eu quero alinhado à direita, eu vou colocar um right, né? Por exemplo, aqui, ó, align right, certo? Dessa forma aqui. Ctrl S e aqui a gente consegue o alinhamento à direita, tá? Essa parte do alinhamento, vocês viram que não basta definir em um, tem que definir em todas as colunas, né? Todas as colunas. Deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho, tá bom? E aí, pessoal, eu tenho uma infinidade de coisas que dá para trabalhar em tabelas, tá? Só que agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ó. Aqui debaixo dessa primeira linha, eu vou construir outra linha, certo? Outra TR, tá? E eu vou propositalmente colocar apenas uma coluna, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, conteúdo da segunda linha e ponto, né? Veja, em cima eu tenho duas colunas e embaixo eu coloquei apenas uma. Eu vou dar um Ctrl S aqui e mostrar para vocês o que acontece, tá? F5, aí fica meio assim, olha só, aqui tem uma coluna certinho, né? E aqui ele interpreta que faltou essa outra coluna, como de fato aconteceu, né? Então ele só veio até aqui, ó, só veio até a parte central, tá? Como que eu faço para resolver este problema, né? Eu quero o seguinte, uma tabela que a primeira linha ela tenha duas colunas e a segunda linha ela tem uma coluna única, tá? O que que eu faço para fazer isso funcionar? Eu vou usar um parâmetro aqui na TD, né, no Table Data, que significa co-span, tá? Aqui dá a ideia de coluna expandida, né? Eu não sei se o meu entendimento é correto, mas eu nunca vi nada na literatura que fala sobre isso, né? Mas com certeza deve ter. Então a minha expansão aqui, já que eu tenho duas colunas em cima, né? Embaixo eu quero unificar em uma só, então eu tenho que informar que a expansão é 2, tá? Quando eu faço Ctrl S, Alt Tab e F5, aí eu tenho uma linha toda, né, representada aqui na tabela. Por quê? Porque eu fiz o co-span, né? Aí digamos que eu faço uma inclusão de uma terceira coluna lá em cima, né? Olha só que bacana. Vou colocar assim numa linha só, terceiro
conteúdo, né? Da terceira coluna, digamos assim. Ctrl S, Alt Tab, F5. Aí apareceu aqui uma terceira coluna, né? Ó, a primeira centralizada, essa aqui é a direita, essa aqui left, né? A esquerda, porque é o padrão, né? Mas aí, novamente, eu tenho um problema aqui, né? O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que aumentar mais um aqui. Em vez de CoSpan 2, eu coloco CoSpan 3, tá? Vou aumentar aqui o código para vocês verem, tá? Então, fica CoSpan 3, certo? Ctrl S, Alt Tab, F5, né? Tá aqui resolvido o nosso problema. Bom, aí eu quero, por exemplo, fazer uma... Eu quero, por exemplo, como é que eu posso falar para vocês? Eu quero colocar um HR, que é essa linha horizontal, dentro de uma linha aqui da tabela, né? Uma linha da tabela, e depois eu quero sumir com essas bordas, né? Não me interessa essas bordas aqui, enfim. O que eu faço? Eu posso copiar o código aqui, ó, da segunda linha todinho, né? Copio, né? Vou copiar e colar aqui embaixo. Aí no lugar do que está escrito aqui, né, que repetiria o mesmo conteúdo, eu faço aqui um HR, tá? Um HR que é uma linha horizontal, certo? Eu dou um Ctrl S, Alt Tab e vou lá, tem aqui a minha terceira linha da tabela com uma linha horizontal. Aí eu falo, quer saber? Eu vou sumir com essas bordas, tá? Então eu vou lá no código e coloco zero aqui, ou então nada, tá? Vazio. Ctrl S, F5. Aqui. Não salvou. Mas salvou. Ctrl S, F5. Não tá... Engraçado, a borda não tá... Deixa eu colocar zero para ver se... Pronto. Aí sim, agora sumiu. Bom, não entendi por que que... Eu acho que quando informa esse parâmetro, obrigatoriamente você tem que ter um valor aqui, né? Mas eu já desenvolvi código que eu deixei em branco aqui e nada aconteceu. Mas enfim, é isso, né? Então, perceberam como é que é o tratamento aqui com tabelas? Agora eu vou voltar para vocês, para fazer uma explicação de um pedacinho que eu não expliquei, que é o seguinte, olha só. Vocês viram que aqui, ó, quando eu adicionei a terceira coluna, ele meio que dividiu os 50% dessa parte, né? Porque eu determinei que a primeira coluna aqui fosse de 50%, né? E aí ele pegou essa segunda parte aqui e dividiu ao meio, né? Para ficar a segunda e terceira coluna. Ele vai fazer isso automático, né? O navegador, o HTML5, ele vai fazer isso automático. Se eu quiser tirar essa obrigatoriedade de largura de coluna, né? Simplesmente eu venho aqui, sumo com isso, tá? E vou lá e atualizo. Aí ele já dá uma distribuição mais um pouquinho mais igualitária, né? Mas isso é visivelmente, ó, como eu falei, tem mais conteúdo aqui. Então, obviamente, ele vai distribuir um pouquinho mais para cá, um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Agora, se eu vier aqui e fazer só assim, ó, conteúdo, conteúdo e conteúdo, ou seja, a mesma quantidade de caracteres, né? São quantos? 6, 7, 8 letras, né? Então aqui eu venho, faço F5, ele meio que distribui 33%, 33,3% em cada uma das colunas, né? Talvez não esteja aparecendo o que mas vamos centralizar todo mundo aqui para a gente ter essa noção, para ver se realmente ele procede, né, o que eu estou dizendo. Então eu coloquei aqui o alinhamento, todos centralizados, e realmente parece que se a gente for medir, pelo menos visualmente, a olho nu, né, está dividido, está distribuído corretamente aqui os percentuais de largura da célula, né? Mas vai depender
como eu disse, dos conteúdos que a gente tem, tá? Gente, outra coisa, né? Vocês viram que eu inseri um HR aqui, né? Eu fiz tipo mesclagem de células, né? Eu juntei 3 células em uma só. Eu fiz borda para essa tabela. Eu posso colocar imagem dentro da tabela? Claro que posso, né? Claro que posso. Vamos pegar o trecho de código da imagem lá do Drummond, né? Ó, vamos pegar esse trecho de código e aí vamos copiar, né? E aqui a gente vai criar uma quarta linha da tabela, que é mais um tr, né? Mais um tr, mais uma td, e aí eu vou fazer o call_span, né? Call_span igual a 3, tá? E aqui, finalmente, dentro do table cell, do table data meu, né, da minha coluna, eu coloco o código da imagem, tá? Da imagem. E aí eu vou fazer um Ctrl S, Alt Tab, tá? E F5, tá lá a minha imagem dentro de uma célula da tabela. Tá à esquerda porque realmente é colocado por padrão à esquerda, tá? Ah, eu quero centralizar essa imagem. Como que faz? Similar ao que está aqui, ó. Você vem no Table Data, né? Pode ser antes ou depois do call_span, não importa. Você coloca o alinhamento que você quer. Center, que é centralizado, né? Então F5 está lá a nossa imagem centralizada. E aí, gente, a gente usa bastante, tá? Esse recurso de tabela, né? Dependendo da parte que a gente vai trabalhar no nosso site, tá? Ele é muito útil, esse recurso. É uma das coisas que a gente consegue, assim, trabalhar a estruturação, né? Mas por boas recomendações, boas práticas, normalmente a gente usa aqueles códigos lá, aquelas tags, né? De estruturação, né? Isso aqui é o que é recomendado, tá? E aí vem o CSS, a gente usa outros elementos que são o div e o span, né? Para trabalhar essa estruturação de fato. Não se usa tabelas para estruturar sites, né? Algumas pessoas já trabalharam dessa forma, mas não é recomendado, né? Bom, através de tabela, né, quando a gente vai falar assim, a gente tem falado de site, de sistema, de aplicativos, tabela é muito interessante para fazer relatórios, formulários, o que mais? Listagem, né, quando você tem uma listagem de alguma coisa, né, é muito interessante fazer através de tabela, né? E eu vou trabalhar isso mais adiante com vocês, né? De forma que a gente tem ali umas coluninhas, né? Por exemplo, código. Vamos imaginar um cadastro de usuários de um sistema, né? Normalmente você tem o nome, você tem a data de nascimento, você tem o CPF, o RG, filiação, tem o que mais? Sexo, né? Estado civil, né? E aí ele fica assim, armazenado, esses dados ficam armazenados em linhas, né, de tabelas, né? Então a gente pode fazer um exercício com isso, né? Dessa forma. E fica muito bem organizado, tá? Fica muito bem organizado. Talvez próxima aula a gente aborda esse exemplo, tá? Esse exemplo. Agora eu vou encerrar porque já tá estendendo também. Mas antes, minto, né? Antes um pouco eu vou falar para vocês que dentro dos códigos de tabela, né? A gente abordou aqui, por exemplo, a gente foi direto, né? A gente foi para o TR e para o TD, né? A gente tem outros códigozinhos, por exemplo, cabeçalho de tabela, né? Que seria o TH, tá? Por exemplo, aqui, ó. Acho que é o TH, T-Bari. Bom, enfim, tem o T-Read, né? Que é esse do final aqui, gente, ó. T-Read, tá?
que define o cabeçalho, né? Depois vem o TH, que é cada uma das coluninhas, né? Como se fossem títulos dessas colunas, né? Mas nada impede da gente usar assim, né? Da gente usar dessa forma. Outra coisa, por exemplo, suponhamos que a gente queira realçar esses conteúdos, né? As formatações, tudo isso a gente já viu anterior, né? A gente pode vir aqui e falar, olha, eu quero isso aqui mais, por exemplo, em negrito, tá? Aí a gente vem aqui, fecha o strong, né? Olha só. Então, dentro do table data, né? A gente tem a palavrinha conteúdo e eu quero ela em negrito, né? Olha só, aqui a gente fecha o negrito, tá? Respeitando a hierarquia. Não poderia fazer isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui tá errado, ó. Dessa forma aqui estaria errado, tá? Então a gente tem que respeitar abertura e fechamento, tá bom? Abriu aqui, logo depois do conteúdo fecha, né? E aí todo esse conteúdo, ou seja, a palavra negritada, ela tá dentro da nossa TD, né? Que abre aqui e fecha aqui, certo? Então Ctrl S, Alt Tab, a gente vai lá e tá lá conteúdo bem destacado, bem enfatizado, certo? Então, na próxima aula, nós vamos abordar outros conteúdos. Talvez eu faça esse exemplozinho dessa tabelinha, né? Cheio de registros, né? Fictícios, para a gente simular uma telinha aí de listagem de usuários, por exemplo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.